Vivemos em uma época perigosa. O homem domina a natureza antes que tenha aprendido a dominar a si mesmo. Sobre esse texto é correto afirmar que... vamos lá então, pensando aqui, né? O teólogo ele fala o seguinte, olha, vivemos em uma época perigosa. Uma época perigosa, há um problema aí, né? E na sequência ele amplia. O homem domina a natureza, ele domina a matéria, domina a natureza, antes que tenha aprendido a dominar a si mesmo, psicologicamente. Então ele está voltado para a matéria, e ele está distante de si mesmo. É mais ou menos isso, é um teólogo que falou, correto? E aqui nós temos o seguinte, a questão ela mascara uma cobrança parecendo ser de interpretação, quando na verdade é o que nós trabalhamos na aula de estratégias discursivas, estratégias argumentativas, beleza? E você vê isso pelas alternativas, olha só. Então, sobre esse texto, é correto afirmar que apresenta uma tese apoiada em argumentos fundamentados em testemunhos de autoridade? Não, terror. Nós não temos testemunhos de autoridade aqui não, né? Então, fazendo referência a uma lei, fazendo uma referência a um especialista, não tem aqui testemunho de autoridade, beleza? Fora a alternativa A. Letra B, mostra elementos de caráter científico? Não tem nada de caráter, não tem expressões, não tem dados de caráter científico aqui. A gente já sabe que não cabe, fora. Letra C, alerta para o perigo da extinção da raça humana, causada pela irresponsabilidade de muitos. Eu consigo entender aqui a extinção da raça humana, o perigo, ele está falando sobre isso? É o perigo da extinção da raça humana? Não. Ele está chamando a atenção para um detalhe. Vivemos em uma época perigosa, em que o homem domina a natureza antes que tenha aprendido a dominar a si mesmo. Só isso, né? Ele está muito voltado ao material, né? A matéria, está se esquecendo da parte psicológica. Beleza? Fora. Letra D. Se apoia numa estratégia de intimidação pelo medo. Estratégia argumentativa. É a intimidação pelo medo. Olha só. Essa forma, né, dessa intimidação pelo medo, vamos observar se cabe aqui. Olha só a declaração inicial do texto. Vivemos em uma época perigosa. É algo perigoso, está chamando a nossa atenção. Concorda comigo? E aí, na sequência, ele fala sobre o homem. O homem domina a natureza antes que tenha aprendido a dominar a si mesmo. E aí a gente vai notar, nessa ideia de estratégia de intimidação pelo medo, é mais ou menos como a gente às vezes faz com uma criança, né? Ó, não vá à rua, toma cuidado, não passa do passeio, vem muitos carros ali. Então a gente chama a atenção para a criança ficar com medo e não fazer aquilo. Concorda comigo? Então é uma forma de nós coagirmos, né? Incitarmos uma pessoa a fazer aquilo da forma como a gente quer. E aí entra essa relação sobre essa intimidação pelo medo. Então é para nós termos cuidado. É basicamente isso. É para chamar a nossa atenção. Vivemos uma época perigosa. Tem a ver? Tem a ver. Né? A gente já viu questões aí de intimidação por medo. Mas vamos à próxima. Se estrutura a partir de uma afirmação seguida de oposição. Não há oposição, aqui há explicação. Ele mostrou para a gente por que é uma época perigosa. Na sequência, ele ampliou explicando. Pois o homem domina a natureza antes que tenha aprendido a dominar a si mesmo. Então não é oposição, é explicação. Aí você trabalhou por eliminação. Chegou a qual? Alternativa D. D de dado. Tudo bem? Show de bola! Vamos à frente. E um detalhe, viu, gente? Aqui tem que tomar cuidado. Nós analisamos o texto, tá? Ó, é correto afirmar sobre o texto. Este é o texto. O fato de um teólogo francês afirmar alguma coisa, veja, quando se fala a respeito de argumento de autoridade, ele fala assim, ó, olha o que a alternativa A fala, apresenta uma tese apoiada em argumentos fundamentados em testemunhos de autoridade. Então, se de repente essa pessoa não é um teólogo francês, ele não é autoridade no assunto, mas ele próprio afirma isso. Ele próprio afirma isso. Então, a tese dele não se baseia em testemunhos de autoridade.
Beleza? Então, nesse caso aqui, a alternativa A nos levaria a entender que haveria autoridade, seus testemunhos de autoridade. Então, as palavras de uma autoridade e outra, não dele mesmo. Concorda comigo? E outro detalhe, a autoridade deveria estar sendo citada aqui, entre aspas, aquilo que é o texto. Tudo bem?